e aprender um pouco da palavra de Deus. Soberano Deus eterno, Pai querido e majestoso, nos colocamos, Pai amado, diante da tua presença nesta noite, para receber, Pai amado, a tua palavra, o teu ensinamento. Nos capacita cada dia, Pai amado, para que nós sejamos melhores diante da tua presença. Enquanto, Pai amado, o teu servo estiver ministrando, Senhor, ensinando, Pai, visita o ladeiro e a família dele, a cada vida aqui também, Senhor, que entrou na tua casa, meu Pai, entra, Pai, nos lar, na família, Senhor, alcança, meu Deus, neste momento, Pai amado, vai colocando tudo aquilo que está fora no devido lugar, nos capacita cada dia, Pai, porque nós somos dependentes de Ti, Pai, e a tua palavra, Senhor, é vida, Pai amado, nesta noite, para a nossa vida, Pai. A água, Pai amado, que vem nos saciar nesta noite, Pai amado, derrama da tua graça, Pai, em nome de Jesus, e receba, Pai amado, a cada vida, Pai, nesta noite, em nome de Jesus eu oro e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem se aceitar. Aleluia. Podem ficar à vontade. Hoje é culto de ensinamento. Glória a Deus. Os irmãos podem perguntar, tá bom? O culto, esse culto é bom porque a gente pode tirar as nossas dúvidas, a gente pode perguntar. Às vezes nós aprendemos de uma outra forma. Pastor, eu aprendi de outro jeito, me ensinaram assim, né? E a gente vai tentar aí tirar a dúvida dos meus irmãos, ajudar os meus irmãos naquilo que for preciso. Se eu não souber, tá aí os pastores, presbíteros, evangelistas, tem bastante obreiros aí que podem estar nos auxiliando, que são pessoas que estão, aleluia, em comunhão com a palavra de Deus. Então não vai faltar pessoas para poder ajudar na resposta, na pergunta de vocês. Glória a Deus. Quem trouxe a apostila, a página é de número 11, o estudo é de número 5. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Nós estamos aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 21. Hoje é dia 21. Então, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Já faz aí 12, 13 dias que nós estamos em jejum, que é denominado jejum de Daniel, né? Então nós estamos aí já há 13 dias consagrando o Senhor, entregando a Deus a nossa vida nas mãos do Senhor. Aleluia, para estarmos em jejum. Então nós vamos falar sobre o jejum de Daniel. Abre a palavra do Senhor no livro de Daniel, no capítulo de número 10. Glória a Deus. Daniel, capítulo de número 10. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Daniel é depois de Ezequiel e antes de Oséias. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Todos encontraram? Amém. Então vamos ler aqui a visão às margens do rio Tigre. Vamos ler até o versículo de número 21. Diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Manjar desejava e não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem
me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e esconderam. Fiquei, pois, eu só a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante, e em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Então, ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo. Glória a Deus. Deixa eu só aqui, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Porém o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros, aleluia, nos derradeiros dias, ao teu povo, aos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não me resta força em mim, e nem fôlego em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Então, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade.
Nessa luta ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. Amém? Aleluia. Glória a Deus, que lindo, né? Deus seja louvado, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Daniel, aleluia, ele estava lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e ele teve um entendimento do que estava escrito, ele teve uma compreensão, e a partir do momento que ele compreendeu aquilo que estava escrito, determinado para o povo de Israel, então ele passou a consagrar a Deus a sua vida, ele passou a jejuar, a se humilhar perante Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que ele ficou 21 dias em jejum, 21 dias em consagração. E depois dos 21 dias, Deus então enviou o seu anjo, aleluia, e o anjo começou a ministrar, aleluia, na vida de Daniel. O anjo então começou a mostrar para ele o mundo espiritual. Amados, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aqui a palavra do Senhor está nos revelando o poder do jejum, o poder da consagração, o poder quando o homem e a mulher de Deus se põem a se humilhar perante Deus. O céu se abre, aleluia, o mundo espiritual se abre, a gente passa a conhecer as coisas de Deus. Mas do contrário, se não há jejum, se não há consagração, se não há humilhação perante Deus, nós nos tornamos pessoas comuns, pessoas normais. Nós só sabemos das coisas terrenas. Para nós aprendermos e vivermos o espiritual, nós temos que consagrar, nós temos que jejuar, nós temos que nos humilhar. Por que, irmãos amados? Porque o jejum, ele quebra o homem exterior. O jejum, ele humilha a carne. O jejum, ele mata o homem exterior. E quando você, aleluia, mata o homem exterior, o homem interior passa a reinar. O mundo espiritual, o homem espiritual passa a ter comunhão com Deus. Às vezes nós nos perguntamos, por que eu não tenho visão? Por que eu não tenho revelação? Por que eu não tenho a presença de Deus? Por que comigo não acontece dessa maneira? Eu te pergunto, você tem jejuado? Você tem consagrado? Você tem apresentado o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Você tem humilhado o teu corpo? Você tem quebrado o seu exterior? Ou você está de boa, vivendo uma vida comum, uma vida normal, comendo todos os dias, bebendo todos os dias, sem se humilhar, sem se apresentar diante de Deus? Então o que nós pegamos aí? Nós vemos que a culpa é nossa. Não, a culpa não é de Deus. Deus continua o mesmo. Deus continua querendo revelar mistério para você. Deus quer continuar revelando mistério para mim. Deus quer falar conosco em sonho. Deus quer falar conosco em visão. Deus quer nos conceder a graça. Mas nós estamos na carne. Nós queremos todo dia se alimentar, todo dia fazer a vontade da carne, e o mundo espiritual, o nosso espírito, fica apagado. Olha só que coisa interessante. Daniel, ele foi jejuar a Deus, e Deus começou a manifestar as coisas diante do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. No terceiro dia do ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar, e a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Você sabe por que a igreja não jejua? Porque o jejum nos entristece. O jejum nos enfraquece. O jejum nos abate. E ninguém quer ficar abatido. Ninguém quer ficar com fome. Ninguém quer ficar entristecido. E aí, quando nós resistimos a forma de Deus agir, de Deus trabalhar, nós perdemos. Quem perde é nós. Fica uma igreja natural. As coisas na igreja ficam naturais, são coisas comuns.
não acontece revelação, não acontece manifestação de espíritos malignos, não acontece cura divina, não acontece, aleluia, glória de Deus no louvor, quando, aleluia, nós louvamos, os anjos descem e cantam junto com a gente. Isso só vai acontecer quando a nossa carne morrer e o nosso espírito viver, quando nós entrarmos em jejum na presença de Deus. Então Daniel disse que durante 3 semanas, 21 dias, ele ficou triste, ele ficou abatido. E eu acredito, irmãos amados, louvado seja o nome do Senhor, que muitos dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão no propósito do jejum de Daniel, também estão encontrando esse abatimento, essa tristeza. Então também estão encontrando essa luta, essa dificuldade. Amanhecer logo cedinho, ao invés de ir para o normal, para o natural, tomar o café, ao invés de ir para o natural, aleluia, se alimentar, mas pelo contrário, dobra o joelho e fala: Senhor, a partir de agora eu estou entrando em jejum na tua presença, em favor do ministério, em favor da minha família, em favor da minha casa, em favor da família dos meus irmãos. Ó Deus Santo, venha curar, meu Deus, no meio da igreja. Senhor, tem muitas vidas que estão com enfermidades, meu Deus, estende tuas mãos, opera. Quantos que estão pagando um alto preço, mas não são todos. Eu estava falando hoje para o diácono Rafael, a gente foi limpar o monte. Eu estava falando para ele que, aleluia, quando eu era da Deus e Amor, eu jejuava todos os domingos eu consagrava a minha vida. Por quê? Porque era um jejum ministerial, eu estava consagrando junto com o meu pastor, o missionário Davi Miranda. Eu gostava, eu estava ali presente, eu estava ali também consagrando. Então, quando eu via Deus usando o missionário Davi Miranda, curando os enfermos, cego vendo, paralítico andando, leproso sendo curado, eu ficava contente, porque eu sabia que eu estava participando, porque havia uma comunhão. Eu estava junto com ele em consagração todos os domingos. Porque é assim que a igreja caminha, irmão. Não é somente um, não é somente meia dúzia. Todos têm que caminhar no mesmo pensamento, na mesma fé, na mesma intenção. Todos têm que falar a mesma língua. Se nós estamos no jejum de Daniel, todos têm que se esforçar para jejuar também, para Deus ver uma igreja que está focada, que realmente quer, que realmente estão entendendo o que estão fazendo. Aleluia. O que é preciso é isso, que todos nós também, aleluia, passamos nesses 21 dias de consagração. É difícil, é complicado, mas tem um propósito. Tem um propósito durante esses 21 dias. Se nós, aleluia, se nós formos um corpo unido, a nossa igreja é uma igreja forte. Aleluia. Porque, irmãos amados, porque em janeiro nós estamos em oração, em janeiro nós estamos de joelhos dobrados. E quantos no mês de janeiro não fazem a campanha de oração? Quantos que no mês de janeiro fogem? Então aí o irmão, a irmã, em janeiro não ora, em fevereiro não jejua, e depois quer que Deus faz obra. Aí depois fala: essa igreja é muito morta. Nós não vê sinais nessa igreja, na igreja de fulano, na igreja de ciclano, tem sinais, tem mover de Deus, e aqui não tem nada. Mas o quanto que você está contribuindo para que o céu se abra na sua igreja, na sua congregação, no seu ministério? O quanto que você está sacrificando? Ou é só o pastor que tem que orar? É só o pastor que tem que jejuar? Não, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia. Daniel diz aqui, glória a Deus: e naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Aleluia. Eu não comi carne, aleluia, não comi manjar desejável, não bebi o vinho. Às vezes,
A igreja nos dias de hoje estão fazendo um jejum, vou jejuar só de pão. Eu vou jejuar só de água. Aí come outras coisas, eu vou jejuar de chocolate. Esse não é jejum, irmão. O jejum é total. Aleluia. É de manhã até a hora do almoço, nem água, nem café, nem pão, nem leite, nem nada. Glória a Deus. Completo. As igrejas ficam com esse tipo de jejum parcial. Isso aí é para iludir. Isso aí é porque o camarada não quer se sacrificar, então sacrifica-se pela metade. Imagine se Abraão fosse dar só a metade de Isaac. Isaac ia morrer. Mas como Abraão deu todo o teu filho, deu tudo, então Deus também, aleluia, operou um grande milagre na vida de Abraão e de Isaac. Aleluia. Então esse é o nosso jejum, é um jejum completo. É chegar de manhã, dobrar o joelho, orar a Deus, falar com Deus e ficar em comunhão de espírito, comunhão com Deus, clamando a Deus, ouvindo louvor, fazendo um serviço. Aí enquanto a hora passa, vamos ocupar o nosso tempo, lavando uma louça, capinando o quintal. Esse é o mês melhor. Por quê? Porque eu não vou ficar jejuando deitado. Eu não vou ficar jejuando dormindo. Então, eu vou jejuar, eu vou ocupar o meu tempo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lavar uma louça, eu vou pintar a casa, eu vou capinar o quintal, eu vou arrumar a escada. Aí quando você vai ver, a hora passou. Opa, deu meio-dia, vamos entregar a Deus o nosso jejum. Aleluia, vamos entregar a Deus a nossa oração. E ali você foi abençoado espiritualmente e ainda abençoou materialmente a sua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aqui no versículo de número 5, aí Daniel fala assim: levantei os meus olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. O que é isso aqui? É um dom de visão. Aleluia. Dom de visão. Ele pôde ver o espiritual. Ele pôde contemplar este homem vestido de linho. Sabe, irmãos amados, quando o teu espírito ele está vivo, você está vivendo, aleluia, as coisas espirituais, então você passa a ter comunhão com o mundo espiritual. Então você vai ter visão de anjos, você vai ter visão dos céus, então Deus vai te revelar através de visão. Então você vai ser um profeta, você vai ser um vidente, você vai ser alguém, aleluia, que está ativo espiritualmente. Eu quero isso para mim, então eu tenho que jejuar. Se você quer isso para você, você tem que jejuar. Você tem que orar. Você tem que sacrificar. A igreja precisa voltar a esse ritmo. Aleluia. A igreja precisa voltar a esse ritmo. Hoje, a igreja, no geral, vamos dizer no geral todo, a igreja quer louvar. Quer louvar, quer louvar. Você pega o ministério de louvor, você não vê o ministério de louvor orando, você não vê o ministério de louvor de joelhos dobrados, mas quer cantar, quer louvar, quer fazer movimento, mas não é isso. A igreja está indo pelo caminho errado. A igreja está indo na contramão, porque o caminho da igreja é caminho de sacrifício. Sabe, irmãos amados, no passado, os nossos antigos pastores não tinham ministério de louvor, mas quando eles cantavam o hino da harpa, o Espírito descia, era batismo com o Espírito Santo, era milagre de Deus acontecendo. Eles não tinham microfone, eles não tinham bateria, eles não tinham violão, mas eles tinham as palmas, e quando eles cantavam, quando eles louvavam, o mistério de Deus acontecia. Por que nós perdemos isso? Por que hoje não é mais assim? Por que hoje é difícil para um crente ser batizado com o Espírito Santo? Por que hoje que você ora, falta plantar bananeira no meio da igreja
Porque nós não estamos ligados no Espírito, a nossa carne está vencendo. O nosso eu está vencendo, não tem mais visões, não tem mais revelações. Nós precisamos voltarmos outra vez ao caminho da consagração, ao caminho da santificação, ao caminho do sacrifício. Eu vejo, durante a semana, não sei porque eu estou trabalhando, eu sei que tem consagração durante a semana, mas no domingo eu vejo que é 2 ou 3 que consagram. Como que Deus vai manifestar? Se nós estamos dando repouso para a nossa carne, se nós só queremos dar descanso para a nossa carne, se nós só queremos, aleluia, o bem do nosso corpo, da nossa carne, se o nosso corpo, ele reinar, o Espírito perde a força. Ah, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aqui no versículo de número 7, Daniel fala assim: e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram e esconderam-se. Aleluia. Somente Daniel teve aquela visão. E os demais que estavam com ele? E os demais que estavam ali junto dele? Correram de medo. Por quê? Porque o ambiente mudou. De repente os anjos chegaram. O ambiente se transformou num ambiente celestial. E aqueles que não estavam no Espírito sentiram algo diferente, tiveram medo, tiveram que correr. Mas Daniel, como ele estava em consagração, como ele estava em jejum, como ele estava ligado, então ele conseguiu ver os anjos de Deus, ele conseguiu ter a visão de Deus. Aleluia. Eu quero isso para mim. Glória a Deus. Eu desejo ser um homem assim. Oh, aleluia. Eu desejo ser uma pessoa, aleluia, que tenha comunhão com o mundo espiritual. Mas para isso acontecer na minha vida, eu tenho que sacrificar o meu corpo. Para isso acontecer, eu tenho que entrar pelo caminho da consagração. Aleluia. Se você almeja isso, você está de parabéns. Eu quero, pastor, eu quero ser usado, eu quero ser usada, eu quero ser ungido, eu quero ser ungida. Então entra pelo caminho da consagração, passa a ter uma comunhão com Deus uma vez por semana, pelo menos. Aleluia. Pelo menos uma vez por semana jejuar, ter comunhão de oração, não fugir da oração, é chegar cedo, é falar assim: eu vou mais cedo porque eu quero orar. Aleluia. Eu quero chegar mais cedo porque eu quero aproveitar a oração. E não chegar às 7h30, 7h20, quando a oração já está no amém. É assim, irmão amado. A igreja tem que caminhar dessa forma, dessa maneira. Aqui no versículo de número 9, ele diz assim: contudo, ouvi a voz das palavras, e então, ouvindo o som das tuas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, no meu rosto, com o meu rosto em terra. Ouvi revelação. Que coisa gloriosa, né? Você ouvir a voz de Deus, Deus falar com você e você ouvir, o seu ouvido espiritual aberto. Aleluia. Deus falar: olha, vai acontecer isso, olha, faça isso, olha, faça aquilo, e você ouvir a voz de Deus. Eu me lembro, eu trabalhava na loja de Marisa, e eu era segurança, então eu estava lá na porta lá, só olhando, as pessoas entrando, saindo, para ver se ninguém roubava. Aí de repente, eu estava lá, de repente uma voz falou assim para mim: Brasil perdeu de 2-1 de virada. Eu ouvi assim, olhei, procurei. Ei, Deus tem alguma coisa a ver com o negócio de jogo? Meu Deus, não quero ouvir essa voz não. Meu Deus, já comecei a orar a Deus, falei: Senhor, não quero ouvir a voz do inimigo, o Senhor não tem nada a ver com o jogo.
O Senhor não tem nada a ver com esse negócio de jogo. Essa voz não é de Deus. Eu rejeito essa voz. E ali fiquei naquele medo. E era a época de Copa do Mundo. Aí o que aconteceu? Chegou no domingo, estava jogando Brasil e Argentina, que já estava para jogar mesmo. Aí estava 1-0 para o Brasil. E o Brasil estava ganhando de 1-0. Aí o que aconteceu? Quando chegou no finalzinho do segundo tempo, quando estava acabando já o jogo, a Argentina foi lá, empatou e fez 1-1. Aí foi para a prorrogação. Aí eu falei assim, agora eu quero ver se vai ser isso mesmo. A voz falou que o Brasil ia ganhar de 2-1. Aí agora eu quero ver. No finalzinho, a Argentina foi lá e empatou e fez 1-1. Aí na prorrogação, no finalzinho da prorrogação, a Argentina foi lá e fez 2-1. Igualzinho a voz tinha falado para mim. Do mesmo jeito. A Argentina venceu o Brasil de 2-1 no finalzinho. Aí isso me deixou encucado, porque do jeito que a voz falou, aconteceu. E eu fiquei, meu Deus, e agora, meu Deus? Eu não sei se é a voz de Deus, eu não sei se é a voz do inimigo, eu sei que Deus não tem nada a ver com o jogo. Fiquei preocupado. Aí tudo bem. Aí eu estava dormindo, na outra semana, a mesma voz chegou para mim e falou assim: a Lena vai morrer quarta-feira. Aí como eu já tinha ouvido aquela voz do jogo e aconteceu, quando eu ouvi a voz que a minha tia Lena ia morrer, aí eu já não tive dúvida nenhuma. Aí falei, meu Deus do céu, vai acontecer com a minha tia do mesmo jeito. Aí eu comecei a entrar em oração, repreendendo o espírito da morte. E a minha tia, a irmã Dalva, ela estava fazendo uma campanha na casa da minha tia Lena, que ela estava enferma. E era nas quarta-feiras mesmo. Eram os dias de quarta que ela estava fazendo a campanha. Só que aí eu não tinha como ir na casa da minha tia, então eu fui na igreja Deus e Amor, que ficava lá perto do meu serviço. Eu fazia 15 minutos de oração todo dia, esperando o ônibus. Em vez de esperar o ônibus no ponto, eu ficava esperando o ônibus dentro da igreja. Dobrava o meu joelho lá, os irmãos cantando, os irmãos pregando, os irmãos dando glória a Deus, e eu lá de joelhos dobrados, repreendendo, orando, repreendendo. Por quê? Porque aquela primeira voz havia falado, não aconteceu, e eu sabia que ia acontecer. Então eu tive tempo para repreender o espírito da morte. Aí chegou na quarta-feira, sabe, sumiu do meu coração aquele medo da minha tia morrer. Sumiu do meu coração. Não me preocupei mais. Aí na quarta-feira a irmã Dalva estava fazendo campanha na casa da minha tia. Aí Deus revelou para a irmã Dalva: olha, o Senhor está repreendendo hoje, Lena, na sua vida o espírito da morte. Você ia morrer hoje, mas Deus está te dando mais tempo de vida. Eu não estava lá, mas quem estava lá era a Kelly, a minha avó, a minha tia, minhas outras tias, estavam lá na campanha. Aí quando a Kelly chegou, ela falou: Sérgio, você não acredita, porque eu não falei nada para ninguém, para não espantar. Ela falou assim: Deus revelou na vida da missionária Dalva que Deus estava repreendendo o espírito da morte na vida dela hoje. Aí eu falei: glória a Deus. Graças a Deus que eu ouvi aquela voz. Então aquela primeira voz era a voz de Deus. Mas como eu não tinha aquele contato com Deus, aquela comunhão com Deus, Deus buscou uma forma de me chamar a atenção para que eu pudesse ver o jogo e ver realmente o que aconteceu, porque era o jeito, eu não podia duvidar. Se quando a voz viesse falar que a minha tia Lena ia morrer, eu não podia duvidar, eu tinha que acreditar. Então quando eu acreditei, Deus repreendeu o espírito da morte. Mas por que isso, irmãos? Porque quando você está em jejum, quando você está em oração, Deus está contigo, Deus está com você, Deus é um com você, Deus é um contigo. Agora, quando você resiste em se sacrificar, quando você resiste em jejuar, quando você resiste em orar, você se torna um crente comum. Você se torna uma pessoa comum. Você não tem revelação de Deus. Você não tem intimidade com Deus. Você não tem comunhão com Deus. Eu lembro que eu estava vindo, eu e a irmã Maria,
A gente descia lá no asfaltão, que o ônibus de São Bernardo entrava ali para a quadra municipal, então nós subia o asfaltão para vir para o trevo a pé. E ali era tudo escuro. De repente chegou 2 ladrões para roubar a gente. 2 ladrões saíram do meio do mato para roubar a gente. Quando o primeiro ladrão chegou por atrás de mim para me dar um enfoque para gata assim, ó, uma chave de pescoço, quando ele veio atrás de mim, caiu endemoniado. Aí quando o outro viu que aquele amigo dele estava endemoniado, veio com tudo para cima de mim, com faca e tudo. Quando ele veio com tudo para cima de mim, caiu endemoniado. Os 2 caíram endemoniados. Falei, irmã Maria, vamos embora, deixa eles aí. Naquele dia, eu podia ter morrido, porque aqueles ladrões estavam armados. Mas Deus fez com que aqueles homens caíssem endemoniados. Porque vida de oração, vida de consagração, vida de jejum. E Deus não tem a meia dúzia que Ele escolhe, não. Todos são iguais. Se você jejuar, se você consagrar, se você, aleluia, se consagrar ao Senhor, Deus vai fazer maravilhas através de você. Como Deus já tem feito na vida de muitos irmãos e irmãs. Aí nós paramos e pensamos, meu Deus, por que isso não acontece mais na minha vida? Por que isso não se passa mais? Porque você parou de consagrar, porque você parou de jejuar, porque você parou de ser um homem, uma mulher espiritual, parou de orar, parou de subir o monte, parou de estar ligado com Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo número 13. Aleluia. Eu quero dizer para o meu irmão, para a minha irmã, que essa é a grande oportunidade. Olha, nós estamos aí na última semana do jejum de Daniel. Se você não fez ainda o seu jejum de Daniel, aleluia, começa. Tem uma semana ainda para você consagrar. Tem uma semana ainda para você entrar, aleluia, no propósito do jejum, na presença de Deus. Aleluia. Nosso irmão Marcelo está ali. O irmão Marcelo trabalha comigo. Eu já chego no serviço, já subo lá no refeitório, pego meu pão, esse pão é meu, coloco na bolsa e levo para almoçar. Na hora do almoço eu como ele. É, lógico, é meu direito. Eu não vou comer agora porque eu estou em jejum, mas eu vou levar para comer na hora do meu almoço. Eu dei doido para deixar para mim. Glória a Deus. Entra no caminho do jejum, irmão Marcelo também, glória a Deus. Vamos consagrar ao Senhor, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, aleluia. Versículo 1 até o 3, diz assim: E na igreja estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Deixa eu mudar aqui o microfone. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso aqui a bateria já está falhando. Glória a Deus. Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e fazendo o quê? Jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Você viu? Estavam ali doutores, mestres, profetas, homens de Deus, mas eles estavam em jejum. Era comum a igreja consagrar, era comum a igreja estar em jejum. E aí depois, aleluia, quando o Espírito Santo de Deus fala para apartar Paulo e Barnabé, antes deles consagrar, eles foram jejuar outra vez. Por que, irmãos amados, que as pessoas colocavam os doentes para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre os enfermos, e os enfermos eram curados?
Porque eles estavam no ministério da oração, eles estavam no ministério do jejum, eles estavam no ministério da consagração. É esse o caminho que nós devemos andar, é esse o exemplo da igreja, é isso que nós devemos fazer. Se nós queremos Deus se manifestar na nossa vida, temos que andar por onde andavam esses homens, essas mulheres. Se nós mudar o caminho, nós não podemos reclamar que não há manifestação de Deus, não há sonhos, não há revelações, não há profecias, porque também não há consagração. Os nossos pastores antigos, eles liam aqui a palavra em Atos dos Apóstolos e pregavam lá em Apocalipse. Ninguém entendia nada, mas quando aqueles homens oravam, quando eles começavam, vamos orar, vamos falar com Deus, aí a coisa acontecia, aí o milagre acontecia, aí Deus manifestava. Hoje nós estamos cheios de teologia, hoje nós sabemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas cadê a unção? Cadê a glória? Por que sumiu? Porque pararam de jejuar, pararam de consagrar. E nós temos uma grande responsabilidade. Aleluia. Porque a igreja de amanhã, se a igreja de hoje já não ora e não jejua, o que vai ser da igreja do amanhã? Se a igreja de hoje, que ainda tem um restinho de exemplo dos antigos pastores, aleluia, a igreja de hoje já tem dificuldade para se consagrar, o que vai ser da igreja do amanhã? Dos futuros pastores, futuros missionárias, futura igreja, o que vai acontecer com esta igreja? Se nós hoje, irmãos amados, abrirmos mão da consagração, não ensinar esses jovens que estão aqui, vocês têm que jejuar, vocês têm que orar. Por que eu pego no pé do ministério do louvor? Porque eu estou ensinando, tem que orar. Aleluia. Por que quando eu estou aqui em oração, eu saio e vou andar pela igreja para ver quem está orando e quem não está orando? Porque tem que orar. Não tem que ficar conversando, não tem que ficar olhando para o teto, olhando para os lados, tem que dobrar o joelho, tem que clamar a Deus, tem que buscar a misericórdia de Deus, tem que buscar o reino dos céus, tem que fazer com que os céus desçam sobre esse lugar, sobre a nossa vida. Aleluia. Porque amanhã, aleluia, quando você se acostumar, quando os nossos jovens se acostumar a orar, se acostumar a jejuar, se acostumar a subir o monte, quando eles se acostumarem, amanhã eles vão levar isso para a igreja deles. Glória a Deus. Amanhã eles vão levar isso para os seus ministérios. Mas qual é a bagagem que foram levar se não estão pegando nada hoje? Se não estão recebendo nada hoje, que bagagem vão ter para amanhã? Quando fala do culto de oração, some todo mundo, foge todo mundo. Quando fala de jejum, de consagração, ninguém quer fazer. Aí fica difícil. Mas a igreja do passado, a igreja primitiva, ela falou: Sérgio, é só você olhar para a Bíblia Sagrada. Busca na Bíblia Sagrada os testemunhos. Veja o que nós fazemos e o que aconteceu por causa daquilo que nós fizemos. Se vocês fizerem o mesmo, se fizerem da mesma maneira, vai acontecer da mesma maneira. Vai acontecer do mesmo jeito. Precisamos, irmãos, temos que matar o nosso homem exterior. Temos que parar com esse negócio. Ah, mas eu sinto dor de cabeça, sente mesmo. Ah, eu sinto tontura, sente mesmo. Ah, eu sinto fraqueza, eu não consigo. Sente mesmo, é isso mesmo. Aleluia. É isso mesmo. Jejum é isso. Quando o teu corpo se acostumar, você não vai mais sentir como você sente hoje. Você sente hoje é porque o seu corpo está rejeitando aquilo que você está determinando, mas você está dizendo, como Paulo disse: eu esmurro o meu corpo, eu esmurro o meu corpo. Glória a Deus. É assim, o reino dos céus é tomado à força. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Abre a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo número 33 até o 39. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo número 33. Oh, glória de Jesus. Lucas, capítulo número 5. Que maravilha. Versículo 33. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. A igreja não tem mais costume de acordar pela madrugada para orar. Orar pela madrugada, 3 horas da manhã. Fazer uma campanha de oração. Como era bom. Aleluia. Ah, Senhor, ando muito cansado, é verdade. Muito cansado, mas tem que sacrificar. Fala, meu irmão. Apóstolo Sérgio, nós temos que fazer jejum quando você precisa ou quando nós quer mesmo? Irmãos, o jejum, ele tem que ser algo contínuo na vida do crente. Ele tem que ter um propósito de pelo menos jejuar uma vez por semana. Então aí, independente da necessidade, mas quando você precisa, aí é principal, aí você tem que redobrar, porque você está precisando, você está fazendo um jejum por algo, por um objetivo, entendeu? Então jejuar uma vez por semana tem que ser o comum do crente, mas quando o crente tem um objetivo que precisa, aí em vez de jejuar uma vez, ele vai jejuar 2 ou 3 vezes na semana, porque ele tem um propósito, entendeu? Glória a Deus. Mas o jejum, ele tem que ser algo comum na vida do crente. A vida espiritual, ela vai se manifestar quando o crente se entregar a Deus. Amém? Então a gente pode fazer o jejum contra a nossa vontade mesmo também. Também, com certeza. Toda vez que você vai fazer o jejum, é contra a sua vontade, porque você está se sacrificando. E o nosso corpo não quer sacrifício, né? O nosso corpo não quer acordar de manhã cedo, não quer jejuar. Então você fala assim, eu vou acordar cedo, eu vou jejuar, mesmo que eu não queira, eu vou fazer. Por quê? Porque eu tenho o propósito de buscar o reino dos céus. Eu tenho o propósito de viver o mundo espiritual, as coisas espirituais. Esse é o meu objetivo. Amém? Glória a Deus. Sim. Uma pergunta. Você citou aí sobre o jejum e a federação, né? Que é 1 ou 2 que só que acaba a federação. Então a consideração desse irmão ou irmã que jejua ou faz a federação é em vão ou não? Por causa dos outros que não é. Não, jamais, jamais. Toda vez que você consagra, você está se unindo com Deus, se chegando mais perto de Deus. Então, independente dos demais, você está recebendo coisas, revelações. É igual Daniel. Os outros que não tinham nada de consagração não viram nada, tiveram que sair correndo. Mas Daniel, ele era o único que estava em consagração e era o único que estava recebendo as revelações do Espírito Santo. Era o único que estava recebendo as visões de Deus. Era o único que estava alcançando as coisas espirituais. Então nunca é em vão, sempre. Agora, quanto mais jejua o grupo, mais Deus tem liberdade, sabe? Quando está todo mundo no Espírito, quando toda a igreja está em consagração, está em oração, está todo mundo ligado no Espírito, então Deus tem liberdade para manifestar a tua glória. Então você vê alguém ali falando em línguas estranhas, ninguém vai colocar peso duvidando, porque quando a gente duvida, é peso na igreja. Quando Deus opera um milagre aqui, ninguém vai colocar peso duvidando, porque todo mundo vai crer, é Deus, glória a Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Todo mundo vai estar na mesma fé. Então quando todo mundo está em jejum, é melhor, as coisas são melhores. Por quê? Porque existe uma presença de Deus. A emoção da primeira. Qual o jejum? É quantas horas? É baseado em quantas horas? Olha, o jejum dos judeus são 12 horas. 12 horas não, 24 horas. 4 24 horas. horas. É jejum
Deixa eu ver, 24 horas. Louvado seja o nome do Senhor. São 12 horas. É das 6 da manhã às 6 da noite. Aquele jejum é 12 horas. O nosso jejum é de 4 a 5 horas. É mínimo, mas já é um jejum de consagração a Deus. Deus. Esse período de jejum que a gente faz, se a gente tomar um café, comer um pão, é errado? Depois que entrega o jejum? Não, depois que você entregou, é para se alimentar mesmo. Eu pensei que a gente só podia almoçar, entendeu? Não, não. Um café mais. Pode, não. É até bom, porque você está aqui 5 horas sem comer. E de repente você entrega o jejum, come logo um pratão de arroz e feijão, pode passar mal. Né? Então é melhor você comer uma coisinha leve, um cafezinho, um pãozinho, que aí o seu intestino já vai se adaptando. E você já vai comendo uma coisa melhor, né? Mas pode sim. É bem parecido com quando Jesus foi tentado, né, no deserto. Ele foi tentado ali, aí o diabo falou para ele transformar A pedra em pão. pão. E depois que ele acabou, os anjos vieram e E serviram. você viu a ele o pão. Aí ele serviu. Glória a Deus, isso mesmo. Aí, irmã Liliane, também, irmã Liliane. Pastor, o jejum ele tem que ser de manhã? Eu Não. vou fazer um exame, eu preciso estar em jejum. Na parte da manhã. Tem que ser dentro de manhã? Não, nós vamos ver aqui no estudo, se der tempo, porque eu acho que nem vai dar tempo, que o rei Dário, ele jejuou à tarde, né? No período da tarde. Então existe uma necessidade de nós entrarmos em jejum. Muitas das vezes não há necessidade de ser na parte da manhã, pode ser de noite, pode ser de tarde, pode ser a hora que você quiser, uma vez que você entra em propósito com Deus. Mas os jejuns do horário da tarde são específicos, é por causa de uma situação. Por exemplo, alguém liga para você, olha, fulano está na mão de um ladrão, foi sequestrada, aí você já entra em jejum, a partir de agora. Deus, envia o teu anjo lá, Senhor, eu estou em consagração nesse momento, eu estou jejuando porque houve uma situação que é diferente do natural. Fulano foi atropelado, fulano está na UTI, e você já quer jejuar pelaquela pessoa. Meu Deus, eu entro agora em jejum e consagração na tua presença, em favor de que o Senhor visite essa pessoa, esse meu familiar, essa pessoa. Então pode ser a jejum. Não foi bem essa pergunta. A gente está em jejum de Daniel. Isso. Nós estamos começando 8 horas. 8 horas. Então nós todos temos essa obrigação de entrar 8 horas, das 8 ao meio-dia, é isso? De manhã, na hora que os irmãos acordam. Né? Porque eu dormi à noite e levantei meio-dia e vou jejuar. Pode jejuar, tudo bem, pode jejuar. Da hora que você acorda. Eu já não gosto de acordar tarde, porque o jejum vai até mais tarde. Por exemplo, se eu acordar 10 horas da manhã, aí ao invés de meio-dia entregar o jejum, tem que entregar o jejum 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Eu prefiro acordar mais cedo. E o meu já é o contrário, o meu já é da madrugada até o horário. Ele já faz mais cedo, né? Já acorda 3 horas, 4 horas da manhã, começa o jejum, 8 horas da manhã está de boa. 9 horas da manhã, já está feito a consagração. Esse dia eu estou fazendo um sacrifício, porque eu acordo 5 horas, né? Aí eu já entro em jejum. Isso. E esses dias eu não estou trabalhando, aí eu estou tendo que acordar 5 horas para continuar o meu propósito. Mas aí você pode descansar o seu corpo, dormir até 8 horas da manhã, 8 horas você acorda e começa. Mas se você prefere mais cedo, para trabalhar, eu levanto, fico assistindo coisa que é difícil. vai jejuar. Tá bom. Não tem problema, né? Pastor, Obrigação. não tem problema não. Cada um, né? Só que o jejum à tarde, eu acho que é bem difícil, a pessoa está com a barriga cheia. Cadê a barriga cheia? Por exemplo, eu vou ser meio-dia. Aí eu vou fazer jejum à tarde. Com a barriga cheia, para mim não é jejum, porque eu fico com a barriga cheia. Mas é que assim, é por causa do propósito. Vamos supor, você almoçou meio-dia, aí 1 hora da tarde você recebeu um telefonema de uma coisa urgente que aconteceu. Ali, a partir daquele momento, se você, a partir de agora eu estou jejuando. É lógico que o seu corpo já está alimentado, mas a partir do momento que você faz um propósito, você vai perceber que a coisa muda. A fome vem, a sede vem, a necessidade vem. Parece que você nem comeu, parece que você ficou o dia todo sem comer. Por quê? Porque
você entrou em propósito. Porque o jejum, ele é mais um propósito feito diante de Deus, que você se propõe diante do Senhor de fazer algo, e aí o seu corpo vai começar a reagir a partir do momento que você falar com Deus. Bom, eu da minha parte, do meu ponto de vista, eu não faria jejum, porque você está bem cheio, se eu estivesse jejuando de manhã, 4 horas de manhã também, mas é cada um. Não, é cada um. É que o rei Dário fez isso, né? O rei Dário, ele fez o jejum, já era de noite, já era tarde. Bom. É que nem eu jejum. Eu jejum de manhã até o meio-dia, mas tipo, depois eu almoço, mas eu continuo em espírito, entendeu? Isso. Eu orando, entendeu? Corretamente. Eu não deixo de fazer, entendeu? Tem que ser assim mesmo. Hoje nós estamos Lucas 5,33. Aleluia. Disse-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João? Muitas vezes fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias, o que vai acontecer? Jejuarão. Quando o esposo for tirado, então eles vão jejuar. Quando Jesus estava com os discípulos não podiam jejuar. Mas quando Jesus fosse tirado do meio deles, então eles jejuariam. Jesus já foi tirado do meio de nós, em carne, não morreu, porque ele está falando da morte dele. Sim. Então é tempo de jejuar. Jesus foi tirado do meio de nós. Por quê? Porque ele veio em carne, em sangue. O apóstolo João, ele disse: aquele que falar que Jesus não veio em carne e nem em sangue, esse é o espírito da mentira, é o espírito do anticristo. Então o espírito da verdade confessa que Jesus Cristo veio em carne e em sangue. Então se ele veio em carne e em sangue, ele morreu. E ele morreu, ressuscitou, foi para o Pai, foi tirado do meio de nós, porque ele foi para o Pai. Então a partir do momento que Jesus Cristo subiu para junto do Pai, aí Jesus disse: agora eles vão jejuar. Agora a igreja tem que jejuar. Agora a igreja tem que clamar. Agora a igreja tem que fazer consagração. Agora a igreja tem que estar em jejum. Para que o Consolador Possa descer, possa vir. Aleluia. Tem alguns ministérios que eles falam que a igreja não precisa jejuar, porque Jesus já jejuou por nós. Mas quando alguém falar isso para você, que Jesus já jejuou por nós, pega essa passagem e fala assim: Jesus Cristo disse que quando ele subisse ao Pai, nós teríamos que jejuar. Por isso estamos jejuando. Somos obedientes à ordem de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Mateus, glória a Deus, capítulo de número 17, versículo de número 21. Oh, aleluia. eu posso utilizar, eu posso falar a parte de Daniel aí. Diga. Eu escrevi que nem até a irmã concluiu aqui. Quando ele orou que ele caiu lá, que os anjos vieram, ele ficou fraco, deu tipo uma alimentação para ele, né? Para levantar ele. Deu força para ele. Os dois, porque era o Miguel e o outro, Gabriel, né? Que desceram os dois para falar com ele. Um veio para entregar a mensagem mostrando para ele que E aí os anjos fortaleceram ele, deu a ele, né? Renovo, né? envolveu ele, né? Envolveu ele. Aleluia. Glória a Deus. Isso é resultado de jejum. Parabéns. Isso mesmo. Aqui em Mateus, capítulo número 17, versículo de número 21. Aleluia. Jesus Cristo vai dizer assim: mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Existe certa casta de demônio que dá dor de cabeça para tirar, para expulsar.
Já enfrentei muitos que demoraram 1 hora, 2 horas, que me fizeram ficar rouco, sem voz. E não foi fácil, não. Mas Cristo nos deu a vitória. Mas Jesus Cristo está dizendo, há certa classe de demônio que só sai com jejum e oração. Você tem que estar em jejum. Você tem que estar em oração. Para que Deus possa libertar vidas. Para que Deus possa quebrar cadeias. Eu lembro de um camarada que a gente foi expulsar o demônio da vida dele. Ele havia feito aliança com Satanás. Ele havia feito aliança. Então, quando nós expulsávamos um demônio, entrava outro. Expulsava um, entrava outro. Expulsava um, entrava outro. E ali Deus revelou que foi feito aliança. Ele havia se consagrado aos demônios. E aí quando a gente expulsava um, que ele voltava ao normal, a gente falava para ele, quebra a aliança. Aí quando ele ia querer quebrar a aliança, entrava outro. Aí a gente expulsava aquele outro, quando ele voltava ao normal, falava, desfaz da aliança. Quando ele ia desfazer a aliança, entrava outro. E isso foi horas e horas, tempos e tempos. Até o momento de que aquela pessoa teve a oportunidade de falar, não quero mais aliança com as trevas, não quero mais aliança com Satanás. E aí o último demônio foi expulso e ele foi liberto. Mas para um pouco para pensar, se ponha no nosso lugar, imagine você nessa situação. Você não está preparado, você não está pronto para essa luta. Mas por que você não está preparado? Porque você não jejuou, porque você não orou. E aí você vai ter que buscar ajuda, buscar socorro, porque você não está pronto. Mas por que você não está pronto? Porque você não se consagrou. Nós não sabemos o dia, a hora, tudo vai acontecer. Eu estava em casa, eu estava de boa em casa, com a minha esposa, com a minha família, meus filhos, todo mundo já indo para dormir. De repente bateram lá na porta, Sérgio, pastor Sérgio. Fulano está endemoniado, está quebrando tudo. Aí eu subi aqui, o rapaz estava aqui na rua, aqui, ó. O rapaz, ele pegava pedra, esmiuçava a pedra com a mão, assim, ó. A pedra quebrava assim, de uma forma que, como ele não conseguia aquilo, do nada a gente foi chamado. Aí chega lá aquela guerra espiritual, repreensão, repreendendo, ordenando que saia, seja queimado, seja destruído. E às vezes o tempo vai passando e você já não tem mais fôlego, você já não tem mais força por causa do tempo extenso. Aí aquele rapaz, ele saiu correndo. O demônio pegou ele, fez ele sair correndo pela rua. Aí, falei, meu Deus, o demônio vai levar ele para dentro do mato, e aí vai ficar difícil para a gente encontrar ele. Aí quando ele correu, eu fiz como se fosse um chicote, joguei assim, e puxei, ele caiu. Pá. Aí nós corremos lá, já pegamos ele, e completamos a obra, o trabalho de Deus. Mas para isso, irmãos, é igual o nosso irmão Marcelo falou, tem que estar jejuando todo dia, tem que estar jejuando toda hora, tem que estar em consagração constante, porque nós não sabemos. Nós só sabemos que temos que estar preparados, nós só sabemos que existe um momento que a gente tem que enfrentar a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Existem certas castas de demônio que é simples, que sai com facilidade, mas existe casta de demônio que só sai com jejum e com oração, e nós temos que estar, aleluia, aptos na oração e no jejum. Aleluia. A igreja tem que estar, aleluia, ali ligada no Espírito. Mas se nós não jejuarmos, se nós não consagrarmos, se nós não orarmos, deixa para o pastor ora, deixa para o pastor jejua. Não podemos ser assim. Temos que tomarmos a cruz, ajudar o pastor. Conta comigo, pastor.
Se é oração, eu estou na oração. Se é consagração, eu estou na consagração. Se é jejum, eu estou no jejum. Deus, Ele precisa ter aqueles com quem Ele pode contar. Enquanto o povo de Israel estava tudo com medo do gigante Golias, de repente um pequeno jovem que tinha comunhão com Deus, intimidade com Deus, chega no arraial e vê o gigante e fala assim: esse gigante está afrontando ao Deus dos céus, ao Deus de Israel, e chega lá e luta com o gigante, derrota o gigante, e o nome do Senhor é glorificado. Isso significa que não tem idade, não tem tamanho, não existe hierarquia. Quando nós nos consagramos, Deus nos usa do jeito que nós somos, na posição que nós estivermos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel capítulo número 6. Aleluia. Daniel capítulo número 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Precisamos voltar, irmãos. Eu sei que a campanha do jejum de Daniel já está se encerrando. Tem apenas mais uma semana, dia 28, nós entregamos. Mas quando entregamos essa campanha, não paramos de jejuar, não paramos de consagrar. Não vai ser todo dia, igual a campanha de 21 dias, mas pelo menos uma vez por semana, que nós colocamos um propósito de pelo menos uma vez por semana de estarmos em consagração, de estarmos em jejum. E dá mais, né, também, né? Se puder, mais, 2, 3 vezes, mas pelo menos o mínimo. Não ficar um mês todo sem consagrar, quase um ano sem consagrar. Não podemos permitir isso. Aleluia. Glória a Deus. Daniel na cova dos leões. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Rei Dário. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo, aleluia, vou pegar do versículo 13 em diante. Glória a Deus. Diz assim: então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz o quê? Faz suas orações. Lá era o jejum, aqui a oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se retirou para o seu palácio e passou o que? A noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu o sono. E então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente te serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei:
ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o teu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó Rei, não tenho cometido delito algum. Glória a Deus. Amém? Então aqui no versículo de número 18 vai dizer assim: então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Então o rei jejuou no período da noite. Ele não permitiu a janta, ele não permitiu, aleluia, o alimento da noite. Então nós vemos que aqui o rei entrou em jejum a partir do momento que Daniel foi lançado na cova dos leões. Dá a entender que foi pelo período da tarde, porque ele estava em consagração. Então é onde que, aleluia, eu estava falando, assim como Daniel, quando ele entrou naquela cova e o rei entrou em consagração na presença de Deus para Deus livrar Daniel da cova dos leões, nós também podemos entrar em comunhão, em propósito com Deus. Meu Deus, olha, vamos supor assim, a polícia pegou o meu filho. Meu Deus, a partir de agora eu entro em jejum em favor do meu filho, para que o Senhor livre ele, para que o Senhor não deixe a injustiça acontecer com ele, para que a polícia não minta a respeito dele. Essas coisas que é de uma hora para outra que há uma necessidade de entrarmos em comunhão, em consagração. Eu estou em jejum diante de Deus, eu estou em comunhão diante de Deus, eu estou unido com Deus, eu estou agora na presença de Deus, nesse momento em favor de determinada situação, determinada coisa. Por quê? Porque Deus responde a nossa oração. Deus envia o teu anjo. Daniel, o anjo falou para Daniel: Daniel, a partir do momento que você colocou o seu coração a buscar o Senhor e a orar, foi ouvida as tuas palavras. A partir do momento que Daniel entrou em consagração na presença de Deus, naquele momento veio a resposta. Mas o anjo ficou detido pelo príncipe da Grécia e da Pérsia, não permitiu que ele passasse. Então Daniel ficou 21 dias esperando a resposta, sendo que a resposta havia sido dada logo nos primeiros dias, logo na hora que ele colocou os joelhos no chão na presença de Deus. Então, irmãos, nós temos essa intimidade com Deus. Como é bom, né, saber que nós podemos entrar na presença de Deus em consagração, e Deus recebe, e Deus nos ouve, e Deus nos vê. Para terminarmos, irmãos, Mateus capítulo número 4, aleluia. O forte aí que foi quebrado duas barreiras, né? Duas barreiras. O espírito dos persas e o da Grécia. Aleluia. Dois principados. Mateus capítulo número 4. Glória a Deus. Versículo 1 e versículo de número 2. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, nosso Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Eu espero que com esse estudo a igreja se desperte para se consagrar. Aleluia. Que a igreja busque a se consagrar. Fala, não, realmente, pastor, realmente eu preciso me consagrar. Realmente eu preciso jejuar, realmente eu preciso orar, realmente eu quero ser um homem, uma mulher de jejum, de oração na presença de Deus. Aqui, aleluia, Mateus capítulo número 4, versículo 1 e 2 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém? Aleluia. Jesus jejuou, Jesus se consagrou, Jesus, ele teve o seu momento de consagração e de jejum. Quem somos nós, irmãos, para acharmos que tudo, nós vamos conseguir vencer todas as coisas sem jejuar? O próprio Jesus, o Filho de Deus, jejuou. Quem somos nós para achar que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa por nós estando na carne, nós estando lutando no natural, vivendo no natural? Quem somos nós
Jesus poderia muito bem vencer, porque ele era o Filho de Deus, mas ele teve que jejuar, ele teve que consagrar, e nós devemos fazer o mesmo, se nós queremos ter comunhão com Deus, se nós queremos ter sonhos de Deus, revelações de Deus, se nós queremos ter uma vida espiritual abundante, temos que matar a nossa carne, temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, como está escrito lá em Romanos, no capítulo número 12. Precisamos, não podemos continuar vivendo o natural, as coisas naturais. Temos que entrar, amados, na comunhão e na consagração. Amém? Amém. Mas alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Tudo certo? Palmas para o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Se coloca de pé um minutinho. Vamos estar orando ao Senhor. Se você puder falar com Deus, pedir a Deus, Senhor, faça de mim uma pessoa que consiga consagrar, que consiga jejuar. Faça de mim uma pessoa espiritual. Olha a Deus agora, fala com Deus a respeito desta palavra, daquilo que Deus falou no teu coração, na tua vida, na tua mente. Pai querido, Deus amado, nós entramos na tua presença, Senhor, porque nós desejamos, meu Deus amado, sermos uma igreja espiritual, uma igreja, meu Deus amado, firmada, Senhor, na consagração, no jejum, na oração, na subida do monte, buscar o teu reino, buscar a tua presença, ó Pai querido, que o Senhor venha confirmar, meu Pai, essa campanha que estamos fazendo de jejum, do jejum de Daniel, meu Deus querido, venha confirmar, Senhor, venha trazer a tua igreja, os céus abertos, abre os céus, Senhor, sobre a vida do teu povo, continua revelando, continua ministrando, meu Deus, os teus sonhos, a tua glória, o teu Espírito Santo, Espírito de Deus, se apossua da nossa vida, toma a nossa vida nas tuas mãos, queremos ter mais de ti, queremos mais do Senhor, meu Deus, unge a tua igreja, unge o teu povo nessa hora, em nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus, amém, Jesus, e amém. Palmas para o Senhor Jesus, graças a Deus, que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus.